Item 11, projeto de lei do Senado número 188 de 2010, não terminativo, altera a lei número 8.906 de 14 de julho de 94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, para estabelecer prazo de validade do exame da ordem. Relatoria, senador Paulo Duque. Tramita em conjunto com o projeto de lei número Senado número 397 de 2011, não terminativo, altera os parágrafos 1º do artigo 8º do Estatuto da Advocacia, a fim de estender por 3 anos a validade da aprovação da primeira etapa do exame da ordem. Autoria, senador Eduardo Amorim. Relatoria, senador Gladson Cameri. Relatório pela recomendação da declaração prejudicialidade do PLS número 188 de 2010 e favorável ao PLS número 397 de 2011, com 2 emendas que apresentam observações. Matéria a ser apreciada pela Comissão de Assunto Econômico, pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, e pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em decisão terminativa. Conceda a palavra ao senador Gladson Cameri para proferir o relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, vem ao exame da Comissão de Educação, Cultura e Esportes os projetos de lei do Senado números 188 de 2010 e de autoria do senador Paulo Duque, de número 397 de 2011, do senador Eduardo Amorim, que tramitam em conjunto. Ambos dispõem sobre o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, com fim de fixar, por período determinado, a dispensa de realização da primeira etapa do exame para candidatos aprovados nessa fase. Com essa finalidade, as proposições alteram a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 94, o Estatuto da Advocacia, PLS número 188 de 2010, pretende tornar válida por 5 anos a aprovação obtida na primeira fase do exame de ordem, quando se for realizado em 2 etapas. O autor justifica a inovação sustentando ser injusta a submissão de candidato reprovado na segunda fase do exame às novas provas da primeira etapa. Na mesma linha do PLS número 397 de 2011, intenta assegurar ao candidato aprovado na etapa de provas objetiva do exame de ordem o direito de particular pelo prazo de 3 anos, da segunda etapa prático-profissional. O autor adota a argumentação similar para justificar o voto. Distribuídas a apreciação da Comissão de Educação, as proposições serão analisadas na sequência em decisão terminativa pela Comissão de Constituição e Justiça. As proposições que tramitam em conjunto por força da aprovação do requerimento 1035 de 2011, do pleno do senador Wellington Dias, não receberam emendas. Análise. Compete a esta comissão, nos termos do artigo 102 do regime interno do Senado Federal, opinar acerca de preposições que versem sobre normas gerais sobre educação, ensino, instituições educativas e formação e aperfeiçoamento de recursos humanos. Dá-lhe a regimentalidade da presente manifestação. No que concerne ao mérito dos projetos, alinhamos de maneira geral com as ponderações apresentadas pela senhora senadora Ana Amélia, ocasião de sua designação para a relatoria da matéria. Por esta razão, apoiamos nessa nossa análise, em grande parte, nos percussientes arrazoados oferecidos pelo ilustre parlamentar. De fato, até o momento, a habilitação parcial e temporária apresenta-se como importante inovação na realidade que se intervém. Há de se registrar, contudo, com a proposta não encerra exatamente uma novidade quando se examina algumas práticas correntes na realidade educacional e do mundo do trabalho do país. Além dos tradicionais exames supletivos que admitem a aprovação parcial em disciplinas, foi comum, antes da Constituição de 88, a aprovação parcial de candidatos internos em certames seletivos de acesso a empregos públicos e instituições como a do Banco do Brasil. Hoje, no campo acadêmico, caso é bem sucedido da extensão da validade da fase preliminar de seleção é o de candidaturas a cursos de mestrado e doutorado filiados à Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Administração. A entidade realiza anualmente 3 edições da etapa preliminar aos certames de seleção, denominada Teste ANPAD, para a aferição de habilidades consideradas importantes dos candidatos aos cursos. A ANPAD emite certificado com resultados obtidos pelo candidato, os quais são postos à disposição dos programas e por eles adotados com fase classificatória
ou eliminatória. A validade máxima desse certificado é de 2 anos, o que corresponde a 6 edições do teste. Neste contexto, cabe apontar, por outro lado, que a aprovação parcial é temporária. Afigura-se estranha aos processos de seleção para o ingresso do curso de graduação, os tradicionais vestibulares realizados em mais de uma fase. Não se conhece nenhum caso de instituição que admita essa forma de aproveitamento de resultado parcial obtido em ocasião pregressa. Nada obstante, o surgimento de tendência à diversificação das formas de realização deste tipo de avaliação, notadamente a difusão dos exames seriados ao longo de ensino médio revela a busca alternativa que possibilita resultados parciais e cumulativos. Mais recente, já se vislumbra se admitisse uma inflexão no modelo vigente de seleção para o ensino superior, a utilização do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no Sistema de Seleção Unificada, a SISU, e a possibilidade de mais de uma edição do SISU no mesmo ano para a seleção de candidatos às universidades públicas, ensejam a extensão da validade do Enem no mínimo para os tais edições. No que tange a aprovação parcial no exame da ordem, entendemos que a medida é meritória, porque lei de barreiras, não raro de natureza econômica, que impede o excesso e o exercício profissional da advocacia. O candidato hipossuficiente, que não tem mais de se dedicar integralmente aos estudos, é duplamente punido quando supera a primeira fase do exame e se vê obrigatório a fazê-lo de novo. Além da perda do não aproveitamento. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que o plenário fizesse um pouco de silêncio, ou então eu posso ir direto ao voto, se todos os pares permitirem. Facilita mais a nossa vida. Quer que... Por favor, silêncio, por favor, plenário. Até desculpe, porque senão eu não consigo. Agora, além da perda ou não do aproveitamento da extensão pela submissão das novas provas, é obrigado a pagar a inscrição no exame. Só por amenizar esse aspecto do exame, a proposição já seria digna de acolhida. Quanto aos mais, há de se atentar ao fato de que a aprovação no exame de ordem é a condição indispensável para o exercício da advocacia e a Constituição Federal determina ser a lei o balizador da qualificação exigida para tal exercício. Como feito, parecer-nos legítimo que o Parlamento contribua para o aprioramento da norma, mediante a ampliação do seu apelo social. A propósito, a própria OAB vem admitindo, muito recentemente, a dispensa da primeira fase para os candidatos com resultado positivo nas provas correspondentes. De certo modo, pode-se atribuir essa flexibilização à discussão gerada na sociedade pelos projetos sobre o exame. Todavia, a extensão do direito de participação é uma única edição subsequente do exame. Nos modelos de resolução interna da OAB, não se satisfaz o intento de nenhuma das proposições. A respeito dos prazos, julgamos, no entanto, demasiado elástica a validade de 5 anos de uma aprovação na primeira etapa. Por isso mesmo, posicionamos-nos no sentido de ampliar para 2 edições do exame. A validade da aprovação na primeira etapa trata-se da medida pautada no princípio da razoabilidade, que de um lado, é favorável aos candidatos, de outro, mantém a preocupação da OAB com a qualidade da formação dos futuros profissionais da advocacia. Por fim, cabe apontar a imprecisão do enunciado do artigo 1º do PLS número 188 de 2010. A redação do dispositivo não atende às recomendações da Lei Complementar número 95 de 26 de fevereiro de 98, a serem observadas na elaboração das leis. Por essa razão, em que se pesa a primazia regimental da citada proposição em relação ao PLS número 397 de 2011, entendemos que este se encontra em melhor condição de ser aproveitado e aprovado com a intervenção mínima da relatoria. Com os aprioramentos suscitados, esperamos corroborar o mérito educacional das iniciativas sobre análise e, de um ponto de vista regimental, cumpre-se esclarecer que,
frente ao voto pela aprovação do PLS número 397 de 2011, é forçoso recomendar a declaração de prejudicialidade do PLS número 188 de 2010. Em todo caso, o entendimento, ora, esse pedido será oportunamente submetido à douta da comissão da CCJ, a que caberá decidir quando a juridicidade e constitucionalidade das proposições. O voto, senhor presidente. Diante do exposto, nosso voto é favorável pela aprovação do projeto de lei do Senado Federal número 397 de 2011, com as emendas a seguir pela recomendação de declaração de prejudicialidade do projeto de lei do Senado número de 180 de 2010. A emenda da Comissão de Educação. Dada-se a emenda do projeto de lei do Senado 397 de 2011, a seguinte redação: altera a Lei 8.906, de 4 de julho de 94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil para estabelecer o prazo de aproveitamento do resultado da aprovação obtido na primeira etapa do exame da Ordem. A emenda dá-se o artigo do primeiro do projeto da Lei do Senado de 397 de 2011, a seguinte redação, ou seja, uma segunda emenda, senhor presidente. Artigo 1, o artigo 8º da Lei número 8.906, de 4 de julho de 94, para vigir com a seguinte alteração. Artigo 8, parágrafo 1º. O exame da ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB, assegura ao candidato aprovado na primeira etapa a habilidade para participar da segunda etapa das duas edições das subsequentes do exame. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito bem, senador. Coloca em discussão a matéria. Senador Eduardo Amorim, com a palavra. Senhor presidente, senhor relator, colegas senadores, é para pedir o apoio, senhor presidente, para tal projeto e argumentando que, já muito bem fundamentado pelo relator, na verdade, o que a OAB faz é um filtro, pela ausência, talvez, do Estado na sua fiscalização e no seu controle das faculdades de advocacia. Esses filtros deveriam ter sido realizados anteriormente. Deveria-se ter um controle melhor sobre essas faculdades, sobre essas universidades, sobre essa graduação, não necessitando depois realmente se fazer exame nenhum, nem da OAB. Na medicina não faz, em outras graduações também não faz, mas tudo bem, a OAB tem, mas eu entendo que não é justo que o cidadão que passa na primeira fase, na prova escrita, assim chamado, ele possa ter uma ou duas oportunidades, como pede aqui o relator, em outras etapas. Em outras provas, senhor presidente, na prova de residência médica, quando nós saímos da residência médica e nós vamos para fazer esse teste, nós fazemos a prova escrita e temos aí tempo indeterminado para fazer a segunda etapa. Aqui está se determinando, pelo menos, que o candidato tenha duas oportunidades, ao mínimo, senhor presidente. Não é justo que, por um motivo, às vezes é motivo de qualquer outra ordem, caso ele não possa fazer no primeiro exame, ele seja reprovado. Não é um concurso. Aqui é apenas uma prova, uma etapa de comprovação, volto a dizer, fruto da omissão do Estado, que não fez ainda na graduação. Para tanto, peço o apoio dos colegas senadores para que se busque essa justiça e dê essas oportunidades a esses candidatos aí, bacharelados no curso de Direito. Muito bem, senador. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, relatório. Os senhores senadores que o aprovam, o relatório, queiram permanecer como se encontra. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai a plenário.